seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da sua TV. Vamos aos destaques da semana. Google, Microsoft e Meta surpreendem o mercado com lucros acima do esperado no segundo trimestre. Como a dona do Facebook e Instagram conseguiu ganhos de mais de 7 bilhões de dólares em apenas 3 meses. Conheça as projeções e projetos do Google e da Microsoft para os próximos tempos. A varejista brasileira Tok Stock retoma entrega 24 horas de sofás, poltronas e puffs para superar a crise. E quais os planos secretos de Elon Musk depois de trocar o passarinho azul do Twitter por um Super X? Eu sou Bruno Meyer e o Business está no ar. A gente começa o Business dessa semana falando de lucro bilionário. E para mim, foi a surpresa desta semana, porque as companhias de capital aberto dos Estados Unidos começaram aí a apresentar os resultados e um deles foi da Meta, com um lucro aí que superou as expectativas dos analistas de mercado, dos analistas de Wall Street, o centro nervoso financeiro de Nova York. Vamos ver aí vamos ver os detalhes aí desses lucros, desse balanço da Meta, a dona do Facebook, Instagram e do WhatsApp. Em apenas 3 meses, o lucro foi de 7 bilhões e 780 bilhões de dólares, uma alta aí de 16%. Eu chamo a atenção aqui para o balanço do número de usuários ativos do Facebook, que aumentou 5%, foi para 2 bilhões e 60 milhões de usuários ativos. É muita gente no planeta usando as redes sociais do Mark Zuckerberg. Seja o Facebook, seja o Instagram, seja o WhatsApp, agora seja o Threads, né, a nova rede social do Mark Zuckerberg. E ele deu a seguinte frase, que é a seguinte: nós continuamos a ver um forte engajamento em nossos aplicativos e temos o mais empolgante cronograma que vejo há algum tempo com Llama 2, o Threads, o Reels e os novos produtos de inteligência artificial em andamento. Ele fez questão aí de falar que está envolvido com inteligência artificial e imediatamente eu vou chamar meu convidado, vamos conversar agora com o fundador da plataforma Startse, o Júnior Bornelli. Júnior, sempre presente aqui no programa, um especialista aí das empresas mais valiosas do planeta. Seja bem-vindo mais uma vez ao Business. Vendo esses resultados que você acompanhou aqui no telão, o que foi determinante, Júnior, para esse resultado da Meta atingir as expectativas muito maiores até do que se esperava? Olá, Bruno, todos que nos assistem. Bom, realmente a Meta superou as expectativas, principalmente por alguns aspectos importantes. Número 1 é que o mercado de publicidade, de anúncios online, voltou a crescer, e isso fez com que a Meta tivesse esse recorde de receita, conseguisse esses mais de 7 bilhões nesse último trimestre, como você disse. Lembrando que a Meta depende de 98% das suas receitas vindo de publicidade, então quando esse número sobe, a empresa vai bem. Segundo é que ela apostou em 2 coisas que são muito relevantes hoje. Ela disse que a aposta dela no metaverso já não é aquilo que se esperava, e ela focou de novo seus canhões para a inteligência artificial, e ela está tentando ocupar um espaço que está sendo deixado no mercado pelo Twitter, ao lançar ali a sua nova rede social baseada em texto. Então, esses elementos fizeram com que a Meta tivesse esse ganho expressivo pelo segundo trimestre seguido, mostrando que a empresa está de novo nos trilhos, voltando a ser aquela companhia que a gente conheceu antes da pandemia, né? É bom você falar antes da pandemia, porque o ano passado foi um ano horroroso aí para a Meta, né? A gente acompanhou aqui no Business aí uma sequência de prejuízos, negócios que não davam certo, bilhões de dólares gastos no metaverso, que também até agora não mostrou aí grandes resultados. Vamos falar do Threads, porque o Threads teve um destaque recente aqui no Business, teve um recorde aí de usuários. Como é que está o pós-barulho imenso do Threads? Como é que está a realidade hoje dessa nova rede social baseada em textos do Zuckerberg? O primeiro momento, né, do lançamento, todo mundo correu para lá para tentar entender como é que aquilo funcionava, mas hoje metade das pessoas que se inscreveu na plataforma realmente utiliza, ou seja, o engajamento ele ainda é muito baixo
passado aquele primeiro momento, as pessoas não estão tendo tanto interesse pela plataforma. Mesmo assim, o potencial de geração de receita dela para a Meta é estimado em 8 bilhões de dólares nos próximos 12 meses. Então é muito dinheiro mesmo não tendo o resultado de engajamento ainda esperado. Agora, o Zuckerberg, eu até chamei a atenção para a frase que ele colocou no balanço. Ele, evidentemente, não é bobo nem nada, falou de inteligência artificial. Como é que está a inteligência artificial da Meta? O que é a inteligência artificial deles? Esse é um ponto interessante, Bruno, porque a Meta ela sabe que entrar nessa disputa por ChatGPT, Bard, ela não vai conseguir se dar bem nessa história porque os outros estão muito na frente. Então a inteligência artificial, né, que a Meta usa é uma inteligência artificial de suporte a outras aplicações. Por exemplo, durante muito tempo, os carros autônomos da Tesla utilizavam algoritmos de AI fornecidos pela Meta. E agora a Meta se juntou à Microsoft, uma parceria estratégica, para que produtos da Microsoft também se utilizem dos algoritmos de base da Meta para poder impulsionar seus produtos. Então, dificilmente a gente vai ver, num curtíssimo espaço de tempo, um chat GPT, vamos chamar assim, da Meta, né, do Facebook, mas a gente vai estar usando algum desses dispositivos em outros produtos e serviços que a gente consome por aí. Júnior, eu peço licença que eu vou apresentar o outro balanço e eu já chamo novamente você aqui no Business. Porque agora a gente vai falar do Google, porque o Google também teve um bom desempenho. A gente sempre está falando do segundo trimestre deste ano, né? O Google, vamos trazer os resultados aqui do Google no telão. O lucro foi de 12 bilhões e 300 milhões de dólares em 3 meses, gente. É muito dinheiro que entra no caixa da empresa, que a empresa ganhou mesmo. Uma alta aí de 14,8%. Em buscas com mais de 90% do mercado mundial, a receita do Google foi de 42 bilhões e 600 milhões de dólares, uma alta aí de 27,6%. E eu trouxe também uma frase do Sundar Pichai, o CEO da empresa, falando o seguinte: com 15 produtos que atendem 500 milhão de pessoas e 6 que atendem mais de 2 bilhões cada, nós temos oportunidades para entregar a nossa missão. Deixa eu chamar o Júnior Bornelli de novo, que eu fiquei empolgado aí com essa frase do Pichai, que o indiano Pichai, né? Porque ele fala primeiro que ele fala das redes sociais, da quantidade de usuários que o Google tem ali nas redes sociais deles, né? Você tá falando do YouTube, está falando do site de busca. Na verdade, nem é muito a rede social, né? É o site de busca ali, o google.com.br. Mas ele fala também sobre a missão do Google. Isso me chamou a atenção. Afinal, qual que é essa missão, Júnior? Legal. O Google ele tem uma missão de levar ou explicar ou democratizar o acesso à informação. Ele sempre fez isso catalogando os resultados na internet através das buscas, e agora ele quer fazer isso oferecendo respostas muito mais aprimoradas através do Bard, que é o seu algoritmo de inteligência artificial. Agora, Bruno, na frase tem 2 coisas ali que são importantes, talvez a gente não leva tanto em consideração. O Google é dono do maior serviço de e-mails do mundo, Gmail, que tem 2 bilhões de pessoas que utilizam esse serviço aí constantemente todos os meses. Google também é dono do Android, que está presente em quase 80% dos smartphones do mundo. Então, é muita gente usando os serviços do Google que vão além da busca, né? E a gente, às vezes, não se dá conta disso. E deixa eu até aproveitar esse gancho aí que você falou do e-mail, né? Porque os nossos espectadores, muito provavelmente, a grande maioria, tem o e-mail ali pelo Google. Como é que ela ganha dinheiro com o e-mail dela? Legal. O e-mail do Google, ele serve de alguma maneira para também fazer anúncios. Você sabe que lá na tua caixa de e-mails chegam lá alguns anúncios, eles são classificados numa pastinha diferente, então é um caminho para anúncio. E segundo, é um caminho para que o Google tenha acesso aos nossos dados, que depois vão virar mecanismo ou subsídio para o serviço principal dele, que é o serviço de anúncios, né? Serviços de links patrocinados. Vale lembrar que o Google ainda tem 77% da sua receita vindo de anúncios.
seja na plataforma de busca, seja no YouTube, que também pertence ao Google. Então, quanto mais pessoas utilizando, quanto mais dados transacionando ali nos e-mails, melhor o algoritmo do Google fica em entregar os anúncios para os clientes certos. E, de certa forma, esse lucro aí crescente do Google mostra também uma recuperação da economia global, né? Porque quando a gente viu os últimos balanços com prejuízo, tinha coincidia com uma desaceleração econômica, porque, como você bem falou, mais de 70%, aí 75% do lucro da empresa vem de anúncios publicitários, ou seja, vem de outras empresas que anunciam ali nesse ecossistema dessa gigante americana, né, do Google, né, Júnior? Correto. Então, o mercado ele está mais quente, as empresas estão voltando a anunciar mais ou investir mais em anúncios, em publicidade, e o resultado bom do Google vem também porque a sua divisão de nuvem, né, de armazenamento em nuvem, de cloud, também começou a dar resultados. No último trimestre anterior a esse agora, ela tinha dado lucro pela primeira vez, agora ela continua crescendo, continua entregando resultados, então são frentes em que o Google está se estruturando há algum tempo e começam a dar resultados agora, somados à recuperação global da economia, a coisa começa a funcionar e esses números expressivos aparecem nos resultados. Júnior, mais um minutinho aí, deixa eu apresentar uma outra empresa, porque eu já volto com você para comentar, porque eu vou falar agora da Microsoft, porque a Microsoft teve outro bom resultado que apresentou, outra empresa que apresentou. Vamos ver o lucro da Microsoft, 20 bilhões e 100 milhões de dólares, uma alta de 20%, é muita coisa realmente. Eu destaquei ali a área de computação em nuvem, que só a área de computação em nuvem, a receita, que é todo o dinheiro que entra na empresa com a venda de um produto, com a venda de um serviço, a receita foi de 30 bilhões e 300 milhões de dólares, também uma alta de 16%. Como eu falei, se a gente lembrar o ano passado, aqui mesmo no business, quando eu analisava os números das gigantes de tecnologia dos Estados Unidos, isso daqui não estava no verde não, isso daqui era vermelho, era prejuízo. As coisas realmente mudaram e elas estão... E semana que vem tem Apple, tem outras gigantes aí que vocês aqui, o pessoal do business vai acompanhar esses resultados. Eu destaquei aqui a frase do Satya Nadella, que falando o seguinte: continuamos focados em liderar a nova mudança de plataforma de inteligência artificial. E claro, eu vou voltar com o Júnior, porque é óbvio que a Microsoft ia destacar a inteligência artificial da empresa, porque afinal foi ela que fez o barulho planetário quando ela investiu 10 bilhões de dólares no início deste ano no OpenAI, né? Então ela tem até autoridade para falar que ela vai seguir aí com a inteligência artificial, né? Dúvida, Bruno. A inteligência artificial virou o grande carro-chefe da Microsoft. Isso fez com que a empresa conseguisse dar um salto e ficar na frente das suas principais concorrentes. E a inteligência artificial já está claro que vai ser o futuro. De alguma maneira, isso vai impactar todas as empresas, todos os mercados. E a Microsoft liderou esse universo, liderou esse mundo. Vale dizer que esses resultados da Microsoft, eles ainda não capturam a inserção do ChatGPT nos softwares de produtividade, né, no Excel, no Word, no PowerPoint, que isso vai chegar agora nesse último semestre do ano. A Microsoft já anunciou que isso vai custar cerca de $30 a mais do que as pessoas pagam na licença, ou seja, tende a crescer ainda mais o lucro da empresa no próximo ciclo, porque ela vai começar a oferecer um serviço muito poderoso de inteligência artificial que as empresas e as pessoas vão ver rapidamente que vale a pena pagar por isso, porque a produtividade cresce e muito. Entre Microsoft, Google e Meta, todos esses três resultados que eu mostrei aqui no telão, qual que foi melhor para você? Eu acho que quem se destaca muito nesse período é a Meta, porque ela conseguiu fazer uma virada impressionante. Muita gente não acreditava que isso pudesse acontecer. Vale lembrar que ela já recuperou quase 80% do valor de mercado que ela perdeu naquele período que você comentou ali de resultados ruins. Porém, os analistas estão dizendo que este foi o melhor trimestre da Microsoft da história. Isso não é pouca coisa, né? Não é pouca Lembra coisa. Que a empresa, liderada por Bill Gates, criou o Windows, criou o Office, mudou o mundo, tá no seu melhor momento, talvez, da história, fazendo o melhor semestre. Então, para mim, o grande destaque é a Microsoft
pelos movimentos que ela fez de inteligência artificial e por ter entregue o melhor trimestre da história. Júnior, você já volta aqui no Business que eu preciso dar a seguinte notícia. O passarinho do Twitter se foi. Elon Musk se livrou do símbolo que fez a fama da rede social e a substituiu por um X. Na verdade, ele apenas cumpriu o que prometeu, porque ele já tinha falado de que queria realizar essa alteração na plataforma e retirar gradualmente todos os pássaros da marca. Qual é o final motivo dessa mudança, Júnior? O que aconteceu? Ele tem algum problema com pássaros e uma preferência aí pela letra X? Bruno, eu não sei se tem problema com pássaros, mas a preferência pelo X, sem dúvida nenhuma. O Elon Musk começou a sua história lá atrás com uma empresa chamada X.com, que era uma fintech, e dali para frente, tudo na vida dele parece que tem o X. Todos os nomes da empresa, SpaceX, Starlink, ou tem um nome com X ou o logotipo da empresa. A Tesla, que é a mais conhecida, não tem nem o nome da X e nem o logo, mas tem um modelo de carro, o Model X, o Model X, que é um dos mais vendidos, é o carro mais caro da companhia. Mas o grande objetivo dele nessa história é criar um grande super aplicativo chamado X, onde você vai poder compartilhar suas coisas na rede social, vai poder pedir um carro autônomo, vai poder contratar uma internet, que é um dos serviços que ele faz, e quem sabe no futuro comprar uma passagem para Marte. Isso é o que ele promete fazer com o tal do X, do super aplicativo. Mas quando que vai sair do papel isso? Esse é um dos pontos ainda que estão em branco nessa história. Ele disse que ao comprar o Twitter, ele acelerava o processo de criação do Super App em 2 ou 3 anos. Talvez ele tenha começado a fazer a mudança agora radical para seguir nessa direção. Eu conversei agora com o Júnior Bornelli da Startse. Muito obrigado pela presença aqui no Business. E só faltava ela na jogada. A Apple, sem fazer alarde, tem trabalhado em desenvolver o seu próprio modelo de inteligência artificial que pode rivalizar, que pode não, na verdade, ela quer rivalizar diretamente com as concorrentes. De um lado, o Bard, do Google, e do outro, a grande estrela, né? O ChatGPT do OpenAI. Que o ChatGPT, na verdade, foi lançado em novembro, faz pouco tempo e já fez todo esse barulho. Por enquanto, não se tem ainda informações como essa tecnologia da Apple poderá ser disponibilizada ao público consumidor. A princípio, a ferramenta será usada para melhorar funcionalidades nos equipamentos e também em serviços. Mas não será, ao menos agora, um chatbot. Um chatbot é aqueles que a gente conhece mais ou menos, que tem em bancos, tem muitos bancos brasileiros que muita gente inclusive se irrita, não resolve muita coisa e se irrita. O projeto da Apple informalmente tem um nome provisório, chama-se Ajax, mas engenheiros da empresa mais valiosa do planeta tem um nome, aliás, bem curioso para falar do projeto. É o Apple GPT, não é o Chat GPT, é o Apple GPT. A Apple, das grandes empresas de tecnologia do Vale do Silício, é a única que ainda não se posicionou fortemente sobre inteligência artificial. Na verdade, o Tim Cook, numa última apresentação, ele falou de inteligência artificial, mas ele não deu tanta ênfase como todas as outras dão, né? Por exemplo, a Meta, como a gente viu há pouco. Mas logo depois que a agência Bloomberg citou aí os rumores de que a empresa está no jogo, está envolvida com inteligência artificial, as ações subiram, inclusive bateram um recorde histórico na última semana. Sempre fica aquela dúvida, quem vai vencer a guerra da melhor inteligência artificial? Só o tempo vai dizer. E falando de rede social, depois do barulho do Threads, a rede de Mark Zuckerberg, chegou a vez do TikTok lançar uma ferramenta focada em texto, na publicação de conteúdo em texto. Mas atenção, não vai ser uma nova marca, não vai ser uma nova rede social como o Zuckerberg fez. A empresa, o TikTok, vai disponibilizar a ferramenta de texto na própria rede social. Os usuários, com a atualização, além de legendas, de comentários, poderão criar conteúdos com espaço dedicados ao textos e não se sabe ainda quanto vai ser disponível para publicação, qual vai ser de fato o espaço disponível. Como é que vai funcionar isso? As pessoas devem acessar o botão de câmera no aplicativo e escolher entre os 3 formatos de conteúdo:
tudo. Pode ser foto, pode ser vídeo e agora pode ser texto. É uma revolução isso, se a gente pensar que o TikTok ficou famoso no mundo com as dancinhas, famoso até hoje, mas depois ele avançou para outros tipos de conteúdos, os mais variados tipos de vídeos e conteúdos. Agora vai ter texto, hein? E o Spotify vai ficar mais caro. Para quem gosta de música, de streaming de música, é uma notícia que não é tão empolgante. O streaming de música anunciou um reajuste de até $2 na tabela de preços de assinatura. O aumento vai acontecer sim no Brasil e em mais 52 países. Aqui, o valor do plano individual, que era de R$ 19,90, passa a ser de R$ 21,90 por mês. Os assinantes premium vão ser notificados por e-mail sobre a mudança no valor e vão ter um mês de carência até o novo preço entrar em vigor. Em comunicado, a plataforma informou que a alteração acontece para que a empresa possa seguir inovando e agregando valor aos fãs e artistas no Spotify. E tem anúncio nas varejistas brasileiras, vamos falar de Tok Stock, a líder aí no mercado de móveis, de decoração. A empresa vai começar a fazer entregas 24 horas de sofás, de poltronas e puffs para São Paulo e também a Grande São Paulo. Essa novidade faz parte aí do processo de reestruturação financeira da companhia, né, do setor de imóveis, como eu falei, que tem uma dívida estimada em 350 milhões de reais. A empresa vai retomar a entrega rápida que era feita entre 2014 e 2017. A ideia é separar todas as vendas dos produtos realizadas de segunda a sexta até às 8 horas da noite, embarcar e distribuir para entrepostos da capital paulista até às 10 da noite. A expectativa é aumentar em 20% as vendas nos próximos meses. Vamos só lembrar, foi assunto aqui no Business. A Tok Stock, ela recebeu uma injeção aí de $100 milhões do fundo Carlyle, que controla aí 60% da Tok Stock. É uma injeção aí de ânimo, mas ela segue trazendo novidades para diminuir essa dívida milionária. E falando em drama, né, que viveu aí o varejo brasileiro, que vive o varejo brasileiro, vamos falar do maior dos dramas, onde começou tudo, né, que é Americanas, uma das maiores varejistas do país. O drama dela segue, porque a empresa demitiu mais de 1.400 funcionários na última semana e fechou uma loja no Mato Grosso do Sul. As informações constam em um documento referente ao processo de recuperação judicial. Em comunicado, a companhia informou que, diante da reestruturação de algumas frentes de negócio, a partir de seu plano de transformação, a empresa realizou o desligamento de colaboradores. Com as demissões, o número de funcionários da empresa, que apresentou no início deste ano um dos maiores pedidos de recuperação judicial da história do Brasil, caiu para 35.741 profissionais. E a Eletrobras divulgou investimentos bilionários no Brasil e põe bilhões aí porque a empresa projeta um potencial aí de investimentos entre 70 e até 80 bilhões de reais para os próximos 5 anos, começando já em 2023 até 2027, sendo 17 bilhões de reais já contratados para a geração e transmissão de energia, que incluem investimentos em novos ativos. A Eletrobras, a maior empresa de geração e transmissão de energia da América Latina, segundo um comunicado, espera, abre aspas, reconquistar o protagonismo de crescimento no setor elétrico brasileiro. A gente falou dessa notícia que eu vou dar agora da Volkswagen, uma notícia boa, né? Porque a gente estava falando da Volkswagen na semana passada aqui no Business sobre o layoff que ela ia fazer. Deu alguns dias depois que a edição do Business foi ao ar, que a Volkswagen atualizou a notícia. A Volkswagen decidiu suspender o layoff de funcionários da fábrica em Taubaté, em São Paulo. A suspensão dos contratos de trabalho estava prevista para começar no próximo dia 1º de agosto. Ao invés do layoff, a empresa vai aplicar férias coletivas de 10 dias
em 2 turnos da unidade, começando já nesta segunda-feira. A empresa diz que o aumento das vendas com o desempenho positivo do modelo Polo foi o principal fator que fez com que a montadora alemã ajustasse as medidas de flexibilidade. Agora, falando em layoff, em um dos turnos, já o layoff em um dos turnos de trabalho na fábrica de São José dos Pinhais, esse continua. A montadora iniciou a paralisação da produção no dia 5 de junho, após estagnação do mercado. E a estatal de energia do estado do Paraná, a Copel, pode movimentar mais de 4 bilhões e 900 milhões de reais. Por quê? Isso tudo, esse valor aí impressionante, é porque a companhia está seguindo os moldes da operação de privatização da Eletrobras e lançou uma oferta de privatização própria da companhia. Esta pode ser uma das principais operações do mercado acionário brasileiro neste ano. Mas a estatal alertou que há risco de cancelamento da oferta, já que há uma decisão pendente do Tribunal de Contas da União que ainda precisa definir o valor que a Copel deve pagar pela renovação da concessão de 3 usinas hidrelétricas em uma operação relacionada à oferta de privatização. A precificação das ações da empresa na operação foi marcada para o dia 8 de agosto. E vamos voltar a falar de varejo brasileiro, porque o Carrefour Brasil estuda fechar algumas lojas como parte de um pacote de vendas de ativos imobiliários. Segundo a diretoria financeira da empresa, esse é um movimento considerado natural entre as varejistas e não tem nenhuma ligação com as medidas para reduzir o endividamento do grupo. O Carrefour Property, que é uma unidade responsável pela gestão do portfólio imobiliário da companhia, destaca o projeto como grande e ambicioso e que engloba centenas de ativos, mas ainda não foram especificados quais ativos são estes. Falando de McDonald's agora, porque as vendas do McDonald's seguem em alta. Aliás, nos mercados em que a empresa possui franquia, como aqui no Brasil, o crescimento das vendas de hambúrgueres, de batatas fritas, chegou a 14%. Agora, no segundo trimestre deste ano, a rede de fast food conseguiu um lucro líquido de 2 bilhões e 300 milhões de dólares. Esse valor representa uma alta de 94% na comparação anual, quase mais um pouco daria 100% de alta aí, comparando com o mesmo período, com o mesmo trimestre do ano passado. O diretor-presidente do McDonald's, o Chris Kempczynski, afirmou que os resultados refletem uma execução robusta do plano estratégico da rede. E com essa notícia eu encerro o Business dessa semana, sempre agradecendo a sua audiência, a sua confiança, e fica o convite para assistir o Business já do próximo final de semana, sempre com os destaques aí dos assuntos mais importantes da área de negócios, tanto no Brasil quanto no mundo. Um ótimo final de semana para você e até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.